Olá! Hoje nós vamos falar sobre inseguranças e indecisões que às vezes podem nos causar medo. O versículo de hoje que eu queria trazer para o seu coração está lá em Mateus 14, verso de número 25. Vai contar uma história onde Jesus estava exercendo outras atividades do seu ministério e ele resolve ter um tempo com os seus discípulos. Ele se apresenta por cima das águas. Os seus discípulos estão dentro do barco e Jesus aparece andando por sobre as águas. Eu fico imaginando os sentimentos dos discípulos nesse momento. Uau, tem uma pessoa andando por sobre as águas. E naquele momento a Bíblia vai ser muito clara para dizer que os discípulos têm esse sentimento de dizer, meu Deus, estamos com medo. É um fantasma, não é um fantasma? E eles começam a olhar um para o outro e indagar, né? Quem é este? Quem é essa pessoa que está andando por sobre as águas? É um fantasma, não é um fantasma? A diferença é que o deles vai ter um comportamento um pouco mais ousado e vai olhar e dizer, mestre, se és tu, me manda que eu vá na tua direção. E Jesus diz o que para Pedro? De forma muito clara, vem. Então Pedro anda por sobre as águas, a caminho de Jesus. E muitas pessoas pregam a respeito de outras coisas neste versículo, mas a verdade que eu quero trazer para o seu coração, para o meu, para o seu coração hoje é que Pedro ele não vai andar por sobre as águas, porque certamente Pedro afundaria. Né? As águas são incertas, as águas não são lugares para que nós andemos, as águas são lugares para barcos transitarem, não para pessoas caminharem. Mas o que tem de extraordinário nessa mensagem é que Pedro anda sobre a palavra de Jesus, vem. Então, quando Jesus diz para Pedro, vem, o mar se firma e Pedro consegue andar por cima das águas. Porque Pedro não anda por sobre as águas, mas sim por uma palavra de Jesus, quando ele profere da sua boca, dizendo, vem. O mar se firma e Pedro consegue caminhar. Quantas vezes nas nossas vidas nós nos deparamos nessa mesma situação, onde estamos dentro do barco e nós precisamos caminhar, né? E aí nós questionamos, mestre, és mesmo tu? És tu nesse emprego? És tu nesse casamento? És tu nessa saída ou não de um país para o outro? És tu, mestre, ou não? A presença de Jesus, ela está conosco em todos os momentos, mas nem sempre nós teremos que sair do barco sem antes que ele ordene, dizendo vem. E aí o nosso coração se enche de insegurança, o nosso coração se enche de indecisão e ao mesmo tempo ficamos com dúvidas que nos levam a sentir o sentimento de medo. Medo que às vezes nos assolam e nos paralisam ao ponto de eu não vou caminhar. Mas em todas as situações das nossas vidas, independente do mar estar agitado ou não, nós devemos perguntar para o mestre, mestre, se és tu, me manda que eu vá na tua direção. Eu aprendi isso muito e aplico na minha vida, em que eu não saio do lugar enquanto Jesus não me diz, vem. Embora eu saiba que a presença dele está ali comigo, porque de fato a presença de Jesus estava ali com os discípulos, ele estava andando, ele estava no meio dos discípulos. Mas às vezes não é Jesus chamando e convidando para sair do barco. Porque se eu saio do barco sem que o mestre me diga vem, certamente eu vou afundar. Se eu saio do barco antes que o mestre me diga vem, certamente eu vou me afogar, vou me afundar e eu não sei nadar. E eu vou precisar da ajuda dele para que me salve, né, desse mar agitado. A verdade que eu quero trazer para o seu coração hoje é, embora Jesus esteja operando na sua vida, Jesus esteja presente no seu dia a dia, não saia do barco, não tome decisões antes que o mestre diga vem. Porque se nós andarmos sobre aquilo que é incerto, sobre aquilo que é inseguro, certamente nós iremos afundar. Mas se andarmos à beira da palavra, por cima da palavra do Senhor, dizendo vem, o caminho é seguro. E aí sim, nós podemos sair do barco. Convida Jesus hoje para poder fazer parte das suas decisões, para poder fazer parte de tudo aquilo que você pensa e planeja em operar, em fazer ou em realizar. Eu tenho certeza que se Jesus disser para você vem, até aquilo que é incerto se tornará certo, porque a palavra dele não erra.